Dando início aí, né, a esse novo ano de 2025, logo aí no começo, bem no início mesmo, na virada, aí no dia 1º, a partir do dia 1º, dando início aí ao novo governo dos Estados Unidos, né, Donald Trump, e o que ele tem a ver com Apocalipse capítulo 6, né? Pois é, o governo dele é o primeiro selo aberto. É o primeiro selo aberto. Eu venho falando sobre isso, né, na outra rede social, na Azulzinha, desses próximos 7 anos, que são os cumprimentos aí dos selos. E o primeiro selo começa agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, com o governo Trump, né, Donald Trump, e ele é a revelação, na realidade, o cumprimento dessa palavra, que está em Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso significa falar sobre o governo dele, como será o governo dele. É um governo vitorioso, sim, porque existe um propósito para essa vitória, né? Esse arco é a força, né? Ele vem com um braço forte aí, vencendo e para vencer. Então, assim, não só na nação dele, mas sobre as nações. É um governo muito poderoso aí, que foi dada essa autoridade do céu. E aí eu nem estou falando aqui em relação a termos religiosos de falar que, então ele é um homem de Deus, ele é... Estou falando de um propósito que há através do governo dele para que se cumpra essa mensagem aqui, porque é o primeiro selo, né, que se começa iniciando esses 7 selos, que está de acordo aí com 7 anos, com os próximos 7 anos que viveremos. E o primeiro selo está de acordo com o cumprimento da palavra através do governo dele. Um governo que vai vir forte, que vai vir para vencer, já vem com essa autoridade mesmo de vitória sobre as nações, né? O que significa isso? Vão se levantar contra ele, mas não vão vencer ele. Ele vai sair vitorioso em todas as guerras, em todas as lutas, em todas as batalhas que se levantar contra ele, porque esse é um propósito dos céus sobre a terra mesmo, sobre a nação, né? Sobre as nações. Então, esse é a revelação desse selo, né? Sempre foi perguntado muito, tem pessoas que até achavam que era Jesus, né, que se tratava de Jesus, esse cavaleiro no cavalo branco, mas não se trata de Jesus. Esse primeiro cavalo branco aqui não se trata da vinda de Jesus, mas desse governo que vem para vencer, para ter vitória sobre tudo aquilo que pretende fazer. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos ter aí grandes anúncios da parte desse governo, e pode ter certeza que tudo que ele colocar em prática, ele fará e vencerá. Quando se trata de falar de vencer, de vitória, se trata de falar que pessoas, óbvio, vai levantar-se contra o governo dele para tentar derrubar ele, mas não terá êxito. Muito pelo contrário, ele sairá vencedor em todas as lutas e batalhas que se levantarem contra ele. Esse arco é um braço forte, ou seja, é a força que esse governo terá sobre as nações. Então vamos aguardar aí, porque eu vou estar trazendo aí selo a selo na rede social Azulzinha, né, que é o que eu costumo pregar mais a mensagem. Eu já falei um pouquinho sobre isso, e agora vamos estar destrinchando aí mensagem por mensagem, selo por selo, e conforme eu for, né, sendo possível, eu vou estar colocando aqui também no YouTube, mas isso é um chamado que eu venho fazendo já aí, né, para a igreja, a respeito do arrependimento, ao respeito da preparação, da igreja se preparar para o que está por vir.
né? Infelizmente faz tempo que a gente tem visto muito claramente que os tempos atuais da igreja se refere à parábola das 10 virgens, né? Então, aqueles que estiverem se preparando no Senhor para o que está por vir também sairá vitorioso. Mas aqueles que estão, né, que é as 5 nércias, né, as 5 virgens nércias, tá ligado a tá disperso, não está buscando em Deus, não está se refugiando em Deus, não está se alimentando da palavra de Deus, não está se enchendo do Espírito de Deus. Esses aí vão realmente sofrer graves consequências, né? E aí quando se fala de a parábola das 10 virgens, está falando de porcentagem até, né? Então significa aí que 50% da igreja atual, isso não só brasileira, mas a nível mundial, está despercebida, está totalmente despreparada, está, como é que eu posso dizer? Está dormindo, né? Não despertou ainda para tudo isso que está por vir. E não é falta de ouvir, né? Deus tem falado muito isso com muita clareza. Ouviram, mas não creram. Isso na maioria das mensagens que eu prego, eu sempre falo muito claramente, né, de escolhas e decisões, e eu deixo uma coisa muito pautada, referente à verdade que é revelada. Porque a nossa missão, como pregadores da palavra, é revelar a verdade de Deus, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos instrui, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. O que os ouvintes, as pessoas que irão ouvir, farão com essa verdade é uma escolha e decisão delas. A gente não está aqui para tentar convencer ninguém a crer naquilo que a gente prega. Isso não é uma missão dada a homens, né? E aí eu falo no gênero humano. Isso é uma missão dada ao Espírito Santo, ao Consolador. É ele que vem para nos convencer, né, de todo juízo, de toda justiça. Quando fala de todo juízo, de toda justiça, está falando exatamente disso, da revelação da palavra de Deus, da verdade de Deus, porque é difícil crer muitas vezes, ainda mais nos tempos de hoje, onde o cenário apostata está tão veemente em nossos meios, né? Então hoje está cada vez mais tendo esse grau de dificuldade. E sem preparação, a vitória do inimigo é fadada, e a vitória dele. Então, Deus tem levantado pessoas, e eu tenho visto isso, assim como eu, para trazer essa revelação da verdade, para que a igreja se prepare. A igreja do Senhor, a igreja que vai ser tão perseguida, esteja preparada, porque todo o cenário de perseguição já está aí, veemente, já está sendo visto a olho nu, né? Pelas ideologias, pela própria lei, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, igreja, se prepare, se levante em oração. Vamos parar com essa, como é que eu posso dizer, essa emblemagem aí, né, de prosperidade, sabe, porque agora está na hora de deixar as meninices de lado, deixar as apostasias, né, referente àquilo que, eu acredito desse jeito, eu acredito daquele. Eu venho falando muito sobre isso, né, as pessoas querem uma Bíblia conforme a crença delas, né, e não sobre aquilo que realmente é a palavra de Deus. Então, esse é um alerta para a igreja, não só brasileira, mas mundial. Então tá aí, o Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, tem a abertura do primeiro selo. Esse está referente a esse governo, ao governo Donald Trump, que começa aí a partir do dia 1º de janeiro de 2025, dando início aí ao cumprimento da palavra de Deus. E aí, nessa sequência, né, de 7 anos aí desse cumprimento, até que venha o 6º selo,
e começa a se dar início a mais 7 anos, que são 7 anos da trombeta. Né? Claro que tem aí uma pausa, eu já falei sobre isso, não por aqui, mas na rede social Azulzinha, já mencionei sobre isso, mas eu vou estar trazendo também um pouquinho aqui sobre essa mensagem, e aí eu vou estar falando aí de selo a selo, de trombeta a trombeta, segundo aquilo que for da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Será vídeos curtos, né? O menos tempo possível aí, desde que seja curtos, mas eficazes, né? Curtos, mas de uma forma que a pessoa saia alimentada, entenda aquilo que a palavra de Deus está falando. Amém? Porque antigamente se falava de sermões da montanha no sentido de que as pessoas precisavam ouvir, né? Porque tudo começa pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Após, né, o ouvir, vem o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Trabalhar do Espírito Santo de Deus nos convencendo de toda a verdade, de todo juízo, de toda justiça, do pecado. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então vamos, né, ficar atentos, despertar, desperta, ó tu que dormes, porque a palavra de Deus está se cumprindo palatoriamente aí, e a partir do dia 1º de janeiro de 2025 começa-se aí esse novo ciclo, esse novo tempo da história bíblica que está se cumprindo rumo ao fim, né? Se eu posso deixar para finalizar essa mensagem, vamos começar o início do fim. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz que excede o vosso entendimento. E eu volto com mais mensagem de Deus aí nos próximos dias, falando dos próximos selos. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus.